Haverá espíritos que se conservem eternamente mal? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Haverá seres espirituais que se conservem eternamente maus no umbral, no inferno católico? O Livro dos Espíritos de Allan Kardec tem essa resposta para essa dúvida. E na questão 116 do Livro dos Espíritos, a resposta vem. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Como vocês podem ver, a resposta se confirma no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E Allan Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente maus? Aí o espírito responde exatamente assim: não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós? Então, com isso, o Espírito de Luz responde a Kardec que não existe essa história de umbral grosso, eterno, de umbral eterno, de inferno eterno. Essa história, tá? Essa história que os demônios foram criados demônios é uma mentira, tá? Muitos da Quimbanda, muitos, até mesmo magos bruxos, eles não contam a vocês que os demônios, os seres demoníacos, são negativos porque quiseram se manter no negativo. Eles não foram criados demônios. Eles foram criados simples, como eu, como você. E eles, por uma sequência de erros, viraram seres demoníacos. Mas não são. Os demônios são luz, mas não aceitam essa luz. Os demônios não foram criados demônios. Foram criados filhos de Deus. Estou falando numa linguagem bem simples para que você entenda. Então, vamos complexar um pouco. Segundo o Espiritismo, o pessoal aí da Quimbanda que pratica a demoniolatria, que se fala, né? Culto aos demônios, eles não contam para vocês. Eles só falam que os demônios são seres que estão 5.000 anos na Terra sem reencarnar, que são seres poderosos. Olha só. Demônios nada mais são do que seres que viviam em outra orbe planetária e, por uma sequência de erros graves e sérios, foram exilados para a Terra. E muitos continuaram no campo astral, tá? Mas não foram criados demônios. E ao momento que eles quiserem, eles podem sair dessa condição demoníaca, sim, tá? Demônios não foram criados demônios. Demônios são seres exilados para o planeta Terra, assim como os deuses. São todos extraterrestres, porém os deuses não foram exilados. Eles ficam aqui no astral para ajudar as pessoas, muitos, tá?
não aqueles pseudos-deuses que queriam sacrifícios humanos. Lembrando aqui que os orixás não querem também sacrifício de sangue, isso é coisa da cabeça humana. O orixá é um ser de luz, trabalhador de luz, ele não precisa de sangue, tá? Quem precisa de sangue, ou melhor, quem quer ainda, quem é apegado ao sangue dos animais, são os seres mais densos, tá? Os seres mais densos. Assim como os orixás, eles aceitam uma oferenda, mas eles não precisam comer aquela comida, mas eles aceitam quando é uma oferenda com frutas, enfim. Eles aceitam sim, com muito carinho, mas eles não precisam comer aquilo, meu Deus. Meu Deus, olha só, orixá, Iansã não é negra, Iansã não é branca. Iemanjá não é branca, Iemanjá não é negra. São espíritos. Não tem cor humana. Os orixás não são humanos, tá? São extraterrestres, espirituais. Assim como Jesus, são extraterrestre e espiritual. O espiritismo já explica isso, tá? Fica essa briguinha que de colocar aparência humana no orixá. Não é humano no orixá. Agora, você pode colocar uma aparência humana para representar, mas não é humano, tá? Só para você saber, em uma das orbes, tá? Que emana Iemanjá, só para você ter uma ideia, de onde vem Iemanjá, a engenheira planetária, a orbe dela é só água, para você ter uma ideia. A anatomia é totalmente diferente da humana. Agora, pode aparecer como humano para nós. Jesus nos fez humano? Sim. Os orixás primordiais nunca reencarnaram na Terra. Nunca. Tá? Jesus se fez humano, mas nem humano é. E os espíritos demoníacos vão sair dessas condições quando quiserem sair. Agora, estúpido é a pessoa que faz acordo com eles e acha que pode dominá-los. Não pode, tá? Você não domina um demônio. Para você afastar um demônio de você, que você chamou, você vai ter que convocar seres de muita elevação espiritual. E demora. E demora. Então não faça pactos com demônios. Você fazer um trato com o espírito é uma coisa. Agora você fazer pacto com um demônio, realmente às vezes está 5.000 anos sem encarnar, 5.000 anos na Terra, porque foi exilado para cá. Inclusive o espiritismo fala isso em exilados de capela, tá? Mas enfim. Não. Os espíritos não vão continuar no umbral, no inferno eterno. Todos terão oportunidade de evoluir. Jesus já falou. Sejas perfeito. Em que condições? Na evolução espiritual. Todos terão a chance, tá? De sair da densidade, de sair da negatividade. E como você faz isso também? Fazendo bem, sendo humilde, fazendo bem, sendo humilde, acordando para a intuição. É bem difícil, mas é possível sim. Você se libertar da roda das reencarnações na Terra e voltar para a sua origem cósmica ou para sua origem de luz. É possível, tá? Você foi feito pela luz. Os demônios foram criados pela luz, mas não foram criados demônios. Nenhum ser é criado demônio. Isso é historinha para te amedrontar. Eles estão demônios, mas não são, tá? E então é isso. Respondida a pergunta, todos os seres vão evoluir e sair da condição que estão. Agora, a punição é dada. Se você é um assassino, se você é uma pessoa muito negativa do mal, que só prejudica os outros, você vai ser exilado da Terra também. E vai reencarnar num planeta mais primitivo. Mas você não vai ficar lá para sempre, você vai ter oportunidade.
de sair de lá. Lembrando que demônios são uma coisa, obsessores são outra. Obsessores são espíritos que reencarnaram várias vezes e perseguem uma pessoa, duas pessoas no máximo, e ficam ali em cima, mas não são demônios. Obsessor é uma coisa, demônio é outra, tá? Santo é uma coisa, anjo é outra, tá? Espírito do bem é uma coisa, espírito de luz é outra. Ascensionado da terra e ascensionado total é outra coisa. As pessoas, elas confundem muito, tá? Mas eu tô aqui para explicar a vocês sobre isso, porque disso eu entendo um pouquinho, tá bom? Beijo, sou Gina Cigana, se inscreve no canal e ore sempre. Peça evolução espiritual. Mas você não evolui sem fazer nada. Você precisa acordar e despertar.